Oi, gente, tô saindo de casa agora, são 8 horas, tô indo pro hospital, o Hospital Municipal aqui em Belo Horizonte. Essa é a última semana do internato de cirurgia, então eu vou mostrar para vocês essa finalização dessa semana para iniciar um novo internato. Então, vem comigo para vocês verem um pouquinho da minha rotina. Muita gente perguntou como que é no dia a dia e eu quero mostrar isso para vocês. Bom, já tô aqui no carro, vou percorrer aí uns 20 quilômetros, mais ou menos como eu falei com vocês, para ir para o hospital. Não sei o que me espera hoje nesse internato de cirurgia. Nós vamos encontrar com um professor nosso, vamos ver os pacientes que estão internados hoje e vamos discutir os casos. E aí eu vou mostrando para vocês um pouquinho dessa rotina. Deus abençoe, que dê tudo certo no trânsito e até daqui a pouquinho. Acabei de chegar aqui no hospital após 35 minutos de trânsito intenso, mas deu tudo certo, graças a Deus. Agora eu vou lá para o hospital. Acabei de chegar aqui no hospital, vou ver o que nós vamos falar hoje, os casos que nós vamos discutir hoje com o doutor e logo em seguida eu conto tudo para vocês. Bom, gente, agora são 1 hora da tarde, eu tô saindo só agora do hospital. Foi muito puxado, eu tenho muita coisa para contar para vocês, mas antes eu preciso almoçar, que eu tô com muita fome. Bom, cheguei aqui em casa agora. No hospital, a gente acompanhou o médico lá, a gente foi em cada sala onde tinha pacientes internados com casos de cirurgia, e aí em cada paciente que nós passamos, o doutor foi explicando para a gente o que aconteceu e o momento como o paciente se encontrava. Não deu para filmar, óbvio, né? A gente não pode filmar paciente, não podemos invadir a privacidade das pessoas dessa forma. Logo em seguida, apareceu um caso de um abscesso, um paciente ele teve uma apendicite e aí depois que ele operou, após alguns dias, teve uma pequena complicação e juntou um líquido lá, formou um abscesso. E aí nós entramos para essa cirurgia, acompanhando o nosso médico, né, que é o responsável por nós ali, e aí ele drenou o abscesso desse paciente. Depois disso, nós voltamos para a enfermaria e fomos ver cada paciente nos seus leitos, conversar com eles e ver como que estava o andamento das coisas. Bom, depois do almoço eu fui para o centro de BH tentar fazer uns exames, não deu muito certo, o trânsito estava muito intenso, já tem 1 hora que eu estou dentro do carro dirigindo, eu estou bem cansada, com muito calor. Então eu vou dar uma descansada e aí eu vou voltar e mostrar para vocês tudo aquilo que eu tenho que estudar para essa semana. Como eu disse, essa é a última semana do internato de cirurgia, então eu tenho provas, trabalhos e eu vou mostrar tudo para vocês como que funciona. Bom, pessoal, devidamente descansada, não tanto, né? Tô cheia de olheira, mas tudo bem. Agora eu vou mostrar para vocês aquilo que eu preciso estudar. Para essa semana, para encerrar esse internato de cirurgia e para o próximo, a gente precisa entregar um portfólio. Esse portfólio, ele tá dentro das recomendações que o nosso professor quer, eu vou mostrar aqui para vocês. E também eu preciso estudar para uma prova na quinta-feira. A prova não vai ser discursiva, ela vai ser oral, então eu preciso estar com a matéria na ponta da língua para dar tudo certo. Eu vou virar a tela aqui para o notebook para vocês verem só o portfólio. Bom, aqui está o portfólio, de acordo com aquilo que o nosso professor pediu. Não é uma anamnese que está escrito aqui, isso aqui está de acordo com a vontade do professor. Aqui ele pergunta sobre a situação do paciente
Ele pergunta também o que a gente está achando do internato, o que a gente tem aprendido, as fontes que a gente consulta. E aí, é isso. E aí, eu não finalizei ainda, tem muita coisa, mas muita coisa aqui abaixo, assim, perguntando. Aí eu preciso finalizá-lo. Eu escolhi o caso dessa paciente porque foi um caso que me tocou muito. É uma paciente de 91 anos, ela foi fazer uma cirurgia. No dia eu estava lá para acompanhar alguma cirurgia auxiliar. E aí chegou essa senhora, eu fui auxiliar a cirurgia dela. E eu achei interessante porque colocaram um dreno em selo d'água, eu nunca tinha visto. Também eu vi vários nódulos no pulmão dela, parece ser metastático, mas está aguardando ainda a biópsia. E é isso. A gente fala assim que para o estudante de medicina é interessante o caso, mas assim é muito triste, né, para o paciente, para a família do paciente que sofre ao ver ali seu ente querido. Então assim, é uma situação que a gente precisa trabalhar muito a relação médico-paciente para tentar oferecer ali para a pessoa o melhor tratamento possível, com a máxima dignidade e respeito. Então, eu achei, assim, um caso muito interessante e aí eu vou falar sobre esse caso. Vou contar também para vocês, daqui a pouquinho, porque agora eu preciso estudar muita coisa, eu vou contar como tem sido o internato, como tem sido a minha experiência no internato de cirurgia, do início do internato até o dia de hoje. Bom dia! Hoje é 23/9, 6h20 da manhã. Eu passei ontem o dia inteirinho estudando. Vou mostrar aqui para vocês aquilo que eu estudei, porque daqui a pouquinho, às 7 horas, eu vou ter uma prova oral. Só que o professor decidiu fazer essa prova online. Ele é cirurgião, tem algumas pendências, alguns contratempos, e aí nós vamos fazer a prova online. E aí eu tô aqui revisando tudo aquilo que vai cair na prova. O tema da prova vai ser pancreatite aguda e câncer de tireoide. Nós tivemos várias aulas, várias discussões, mas aí nós, juntamente com o professor, selecionamos esses 2 temas para poder finalizar esse internato. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês do que eu estudei. Aqui foram algumas anotações que eu fiz sobre câncer de esôfago. Ele mandou um arquivo e eu fui anotando as partes que eu achei mais importante, fator de risco, o que acontece. Aqui foram algumas anotações de pancreatite. Anotei menos coisas porque eu estudei muito pelo notebook. Então aqui tá slide, tá o capítulo do livro que ele mandou pra gente. Aqui tá um livro dele, que ele colaborou, e aqui tá o tema de pancreatite. E aí, esse arquivo foram 16 páginas falando sobre o que gera pancreatite, que o álcool é a maior causa de pancreatite, pedras na vesícula, e assim vai. E aqui um outro arquivo sobre câncer de tireoide. Esse arquivo foi menor, teve 8 páginas, foi mais fácil estudar esse capítulo. E aí explica os tipos de câncer, as pessoas que são acometidas, fatores de risco, etc e tal. Agora, como a prova é 7 horas, eu tenho 30 minutos, eu vou revisar aqui um pouquinho antes da prova e logo em seguida eu volto falando para vocês como que foi a prova e como que tá sendo esse internato e tudo que tem acontecido nesse último dia. Bom, pessoal, acabei de fazer a prova agora, graças a Deus consegui uma boa pontuação. E lá para o hospital, porque nós vamos encontrar com o professor para fazer o último fechamento das notas e também acompanhar os pacientes na enfermaria. E aí eu conto tudo para vocês o que rolou. Oi, gente. Bom, acabei de chegar aqui no hospital. Cada internato a gente roda com uma equipe diferente. E eu amei esses meus colegas. Nossa, de paixão mesmo. A gente se ajudou muito. Bom, eu comprei uns bombons para os meus colegas. Aqui. Comprei umas 10 unidades para dar cada um. Somos 9. Eu amo esses bombons. Acho que eles vão gostar também. Só para despedir mesmo.
E é isso, agora eu vou entrar lá para o hospital, vou ver o que o nosso professor tem a nos dizer e aí eu já volto para contar os casos para vocês. Em relação à prova, o professor deu 2 casos clínicos e aí ele foi perguntando para todo mundo ao mesmo tempo a respeito. O que a gente achava que tinha acontecido, o que significava aqueles exames. E aí foi bem legal, porque todo mundo foi se ajudando. Eu acredito que essa prova nos fez sedimentar muito conhecimento. Foi muito melhor fazer uma prova assim em discussão do que simplesmente aquela prova escrita. Bom, e é isso. Daqui a pouquinho eu volto para contar mais para vocês. Agora eu estou indo até o hospital. Gente, aqui um pedacinho da galera aqui, um pedacinho da turma. Convidei meu professor de cirurgia para gravar um vídeo comigo sobre apendicite. E aí ele aceitou o convite, agora eu vou gravar um vídeo com ele que vai para o canal na segunda-feira. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos bastidores da gravação desse vídeo. Mas, antes de mais nada, eu não poderia deixar de mostrar para vocês um lugar que eu sempre venho aqui no hospital, que é o meu refúgio. Aqui, ó. A capelinha. Então é aqui que eu recupero as minhas forças, renovo o meu ânimo e sigo firme para os estudos. Acabei de chegar em casa, almocei. Hoje foi bem interessante no hospital. Nós encontramos com o professor lá, então nós fomos em todas as salas de enfermaria ver os pacientes que estavam internados. Nós discutimos os casos deles, avaliamos como que estava a ferida operatória, porque é um internato de cirurgia, então nós fomos avaliar os pacientes que fizeram cirurgia ou estavam prestes a fazer operação. Nós entramos também em 2 CTIs diferentes e um desses CTIs nós acompanhamos o caso de um rapaz que foi atropelado. E esse rapaz está no CTI, e aí, para poder identificar se ele está com alguma lesão mais grave, mais séria, nós fizemos um ultrassom à beira do leito. Não constatou assim nada de muito grave, mas o paciente está numa situação um pouco complicada e a equipe médica estava discutindo lá o que seria melhor, se abordar na cirurgia ou continuar abordando de maneira mais conservadora mesmo. E aí eu gravei um vídeo com o meu professor de cirurgia, eu fiquei muito feliz, porque eu convidei ele para gravar o vídeo para o canal de apendicite, ele aceitou, e aí nós gravamos o vídeo. E aí eu vou mostrar para vocês os bastidores. Bom, agora falando sobre o internato de cirurgia. Eu gostei muito, apesar de não ter pretensão de ser cirurgiã, eu aprendi muito com a equipe, foi muito importante para mim estar lá. Às vezes a gente estuda muita coisa, vê imagens, vídeos, mas assim, quando você vê pessoalmente, é muito melhor, a matéria fixa bem, sabe? Então eu gostei muito. Eu rodei em enfermaria, que são os pacientes que ficam internados. Então, eu chegava lá de manhã, alguns dias da semana, né? Todo mundo recebeu a sua escala. Então, a cada dia nós tínhamos uma atividade. Então, na enfermaria, a gente vê esses pacientes pela manhã. Aí, a gente evolui no sistema, fala como que estavam os dados vitais, né? Frequência cardíaca, pressão, se estava com febre, como que estavam os curativos, os drenos. Então, essa é a parte assim da enfermaria, a parte que a gente avalia como que está a situação do paciente. Também tivemos a parte de sutura, a gente ia para a sala lá, é como se fosse a sala da emergência. Os pacientes que chegam com traumas, machucados, com ferimentos abertos, iam todos para essa sala e lá, com a supervisão do médico, a gente fecha essas feridas. A gente limpa, a gente dá os pontos e faz o curativo. Também eu fiquei na cirurgia eletiva. O que é isso? Você entra para o bloco cirúrgico e as cirurgias que aparecerem lá no dia, você entra e você auxilia. Nós, enquanto acadêmicos de medicina, a gente pode auxiliar nas cirurgias. É bom a gente saber o nome das peças, o nome dos utensílios lá, aí a gente se paramenta.
coloca a roupa estéril e aí a gente entra para o campo cirúrgico. Então, o que o médico pedir para a gente pega a tesoura, bisturi, enfim. Dependendo da equipe que você tiver, eles podem te deixar fazer mais coisas. Então, por exemplo, eu fiz sutura, foi bem interessante, eles explicam muita coisa, cirurgia videolaparoscópica. Então, assim, foram muitas experiências, assim, muito legais. E aí, estou finalizando hoje o internato de cirurgia, né? Hoje está até um pouco corrido, porque eu vou ter uma semana de férias, então, para mim, entre um internato e outro, eu tenho uma semana. Então, hoje, eu já vou viajar hoje, tenho que sair para fazer umas compras e viajar, descansar nessa uma semana, porque aí eu vou voltar a iniciar o internato de pediatria. Por enquanto é isso. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu falo para vocês. Bom, pessoal, agora eu tô fazendo a edição do vídeo, que vai para o canal esse final de semana. Então, aqui eu tô usando um arquivo chamado Filmora. Entre a gravação do vídeo e a edição, eu demoro mais ou menos umas 3 a 4 horas. Mas, eu gosto muito de fazer, porque eu imagino que se uma pessoa ver o vídeo e mudar a sua vida, melhorar a saúde dela, vai fazer a diferença. Então, aqui eu coloco o vídeo, aí eu começo a editar, coloco a minha marca, mudo a cor do vídeo, corto, e assim fica a edição. Na segunda-feira, esse vídeo vai para o ar e vocês estão acompanhando aqui os bastidores disso. E é isso, pessoal. Esse foi o primeiro Medvlog deste canal. Vou trazer mais nos próximos dias. Trouxe aí um pouquinho da última semana desse internato de cirurgia. Muito obrigada pela companhia.